Oi pessoal, então hoje nós vamos falar um pouco sobre a noção de profundidade em um desenho, pintura. E para isso nós vamos acabar entrando em temas como perspectiva e planos de fundo e etc. Vamos usar algumas obras aqui para explicar isso, tá bom? Me acompanhe. Eu vou usar uma obra de arte egípcia. O estilo de arte egípcio é bem bidimensional, ele acaba, por mais que provavelmente eles já tivessem técnicas suficientes para conceber algo um pouco mais tridimensional, eles se usavam bem da bidimensionalidade. A gente pode ver aqui, ó, até no assento, podemos ver, ó, que é totalmente bidimensional. A cadeira, ela está sendo mostrada de lado, ele também está sendo mostrado de lado, apenas com uma curvatura do tronco, né, para ficar um pouco de frente, mas isso é algo do estilo desse tipo de arte. Olhando um pouco mais a fundo, a gente vai perceber que todos os elementos desse cenário aqui estão compostos de forma bidimensional. Além das pessoas que aqui estão presentes, a gente pode ver o mesmo sobre essa, vou chamar de mesa, né, onde estão essas esferas, o altarzinho onde se encontra o trono, os objetos em geral. Isso podemos chamar de pintura bem bidimensional. Ou melhor, só bidimensional. Agora vamos para próximo. Vou pegar aqui uma ponta de lápis e então vamos à escala. Nós podemos perceber que existem 3 planos nessa imagem. O primeiro plano eu vou falar que são as coisas que estão mais à nossa frente. Nesse caso, a gente pode notar que o que está mais à nossa frente é se eu acho que é uma árvore cheia de neve, ou um pedaço de um morro cheio de neve. Isso é o que está bem à nossa frente, como se nós, como espectadores, pudéssemos tocar. Vou trocar aqui a cor para vocês verem. Como segundo plano, a gente pode ver aqui, ó. Essas pessoas aqui são o segundo plano. Porque são coisas que estão medianamente distantes. São coisas que nós podemos nos aproximar rápida, vamos assim dizer. Se a gente estivesse nesse lugar, chegar até essa área, não precisaríamos percorrer uma grande distância. E agora, o terceiro plano, que são as figuras mais distantes. E aqui podemos dizer que esse último plano está com várias figuras. No caso, por exemplo, existem algumas coisas que estão mais distantes, que podemos falar que até podem estar no segundo plano, que são essas construções, essa casa. Contudo, temos as montanhas. Elas estão muito afastadas e nós não chegaríamos nela de uma forma muito rápida. Então, isso daqui a gente pode falar que são planos. Existem alguns estilos de arte que usam mais ou menos esse tipo de perspectiva. Nesse caso, as imagens japonesas, assim, antes do contato com o Ocidente, elas são muito mais ligadas a isso. Agora nós vamos falar sobre a perspectiva. Perspectiva é mais complicado. Então, vamos fazer um pequeno esforço aqui. Primeiro, na perspectiva, as coisas não vão ser notadas de forma tão clara. Não há essa divisão entre os planos. As imagens elas só vão sendo apresentadas como teoricamente nós veríamos. Vamos pensar assim, perspectiva funciona dessa maneira. Existe um lugar no quadro que seria o centro, o ponto de fuga dele, onde ficaria o horizonte, que eu usei aqui tracejando essa linha roxa e tal, aproximadamente. Eu acho que é um pouco mais embaixo. Mas eu até consigo descobrir onde está a linha do horizonte, ó.
Se a gente seguir aqui, ó, os azulejinhos, a gente vai ver que eles vão levando esse ponto. A perspectiva ela funciona de uma maneira monocular. Por quê? Para se fazer isso, é a mesma concepção de quando a gente tira uma foto. O ponto mais distante, as figuras estarão menores, e quanto mais se aproximarem de nós, maiores serão essas figuras. Por exemplo, esse homem aqui, esse senhor. Se a gente for pôr esse outro em pé, a gente vai ver que os dois não têm a mesma altura. E isso fica nítido, ó, porque mesmo eles sentados, eles são praticamente da mesma altura. Ó. Esse de pé e esse sentado tem mais ou menos o mesmo tamanho, se formos medir aproximadamente. Porém, se a figura for colocada de pé, ele fica bem maior. Ele vai falar, nossa, mas será? Sim, sim, gente, sim, sim. Ó, vou mostrar isso nas próximas imagens. Essa obra aqui é do Rafael. Bom, vamos avaliar a partir dessa fotografia. Bom, vocês podem reparar nesta fotografia que a imagem do homem ela está a uma média distância. E a gente vai notar a perspectiva a partir das pedras, ó. Se formos observando, existem umas pedrinhas aqui. Claro, é meio difícil identificar, mas, por exemplo, as pedras que deveriam ser maiores, por exemplo, essa aqui, ó, no fundo, ela está pequenininha. Por quê? Porque a distância já é maior. Se a gente for ver, ó as árvores aqui no fundo, a distância delas já é grande. Então elas estão bem menores. E mesmo vendo isso, por exemplo, essa árvore é só um pouquinho maior que o meu cursor. Mas ó, ela é maior do que o topo dessa montanha. Não faz sentido, né? Por quê? Estão muito distantes. Assim nós vamos representando a distância por perspectiva. Isso ocorre também em desenhos e pinturas. E por que isso dá certo com fotografia? E vai ser muito diferente com o olho de vocês. Porque quando nós enxergamos dessa perspectiva, ela se torna um pouco mais relativa. Com um olho apenas olhando, vocês vão ter uma noção bem próxima disso daqui, que nós estamos vendo na foto. Pensa assim, a câmera, ela usa apenas uma lente para enxergar tudo isso aqui. Então, todas esses objetos, que são a montanha, o fotógrafo, as árvores, essas pedras, essa elevação, o rio, tudo isso está sendo representado apenas por um olho. Se o mesmo fosse feito com duas lentes, isso daqui mudaria. Uma coisa legal para vocês tentarem fazer é ficar em um ponto parado, fechar um olho, observar um objeto em um lugar, né? E tentar desenhá-lo. Vocês vão reparar que se depois vocês fizerem o mesmo com os dois olhos abertos, vai haver uma leve diferença. Resumindo de trás para frente, a nossa perspectiva mais moderna, que está totalmente incorporada no cinema, fotografia, e os planos mais próximo, mediano, distante, e o bidimensional, que não há planos, há um fundo com alguma cor, mas ele é indiferente, ele não vai representar nada. E só aquilo que está próximo do nosso olhar vai ser considerado para ser desenhado e pintado. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.